Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, nós voltamos com mais uma aula agora na nossa playlist de História de Goiás. Essa é a terceira aula dessa playlist, em que nós vamos discutir basicamente o sistema colonial em Goiás, especialmente a mineração, tá bom? A ideia dessa playlist, para você que ainda não acompanhou as demais aulas, é a gente discutir um pouquinho sobre a história de Goiás. Ela faz parte da disciplina de História de Goiás, o mesmo nome, que eu ministro no curso de História da Universidade Estadual de Goiás, do Campus Sudeste, Morrinhos, do 8º período. Então essa disciplina que eu estou trabalhando agora em sistema remoto, eu estou trazendo aqui para o nosso canal. Para você que gosta ou que gostou das aulas que a gente ministrou até agora de História Medieval ou de Metodologia da História, não se preocupe, porque eu também vou gravar em paralelo, com menor frequência, mas vou gravar também outras aulas para continuar disponibilizando no canal. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de História de Goiás, a sociedade e a mineração em Goiás, tá bom? Olha só, a gente começa, como sempre, com as referências bibliográficas. Nós vamos utilizar o mesmo livro que nós utilizamos na aula número 2, Luiz Palacin e a Maria Augusta de Santana Moraes, História de Goiás, tá? É uma das referências que nós vamos utilizar, mas agora nós adicionamos mais uma que nós também vamos discutir nessa aula de hoje, que é também do professor Luiz Palacin, só que o livro O Século do Ouro em Goiás, ok? É editado pela editora da UCG, a antiga Universidade Católica de Goiás, hoje Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre Goiás dentro do sistema colonial, portanto, como que Goiás estava localizado dentro da lógica de funcionamento do sistema colonial. Bom, para a gente lembrar, para quem não estudou História do Brasil, colônia, ou para quem desconhece, ou já estudou há algum tempo e não lembra mais sobre a história do Brasil colônia, o sistema colonial é aquele sistema em que a metrópole, portanto o país que conquistou outras terras, no caso nosso além-mar, que é Portugal, tem domínio e monopólio total sobre tudo que é produzido na colônia. Então a colônia ela produz aquilo que a metrópole deseja ou designa para ela. No caso nosso, do Brasil, Portugal é a metrópole, nós no Brasil éramos a colônia. De toda forma, o sistema colonial basicamente ele impõe que a colônia produza aquilo que a metrópole quer. Então o Brasil não produzia para a sua própria subsistência. Ele importava produtos de Portugal, ou seja, aquilo que Portugal importava de outros países, o Brasil importava para as pessoas que viviam aqui, ter os seus gêneros alimentícios importados, tecidos, especiarias, etc. Por outro lado, nós exportávamos somente para a metrópole. Então era impedido a nós, isso pelo menos até a abertura dos portos para as nações amigas, isso no comecinho do século XIX, quando a família real já tinha vindo para cá. Então, essa abertura dos portos para as nações amigas quebra com o sistema colonial, porque no sistema colonial nós só podemos exportar para a metrópole. Então, nós só podemos exportar aquilo que a metrópole quer e só para ela, tá bom? Então, nós exportávamos madeira, exportávamos cana-de-açúcar, os seus derivados, e a partir do século XVII, nós, com as descobertas das minas de ouro, especialmente nas regiões de Minas Gerais, depois do Mato Grosso e depois Goiás, nós passamos a exportar também ouro, tá bom? Mas única e exclusivamente para a nossa metrópole, que é Portugal, tá bom? Então, a primeira coisa, como que Goiás estava inserido nesse sistema colonial? Olha só, primeiro, em Goiás existia uma monocultura do ouro. O que isso significa? Significa que nós só podíamos produzir nesse território ouro. Não há nenhum outro tipo de produção que a gente pudesse fazer. Olha só, Luiz Palacin, página 34 para 35. Ao se descobrir o ouro no Brasil, nos últimos anos do século XVII,
Este produto passou imediatamente a ocupar o primeiro lugar na preferência das autoridades e do povo. Isso se devia, em grande parte, à mentalidade mercantilista que, durante algum tempo, identificou a riqueza com a posse de metais preciosos. Por isso, no Brasil, organizou-se logo uma hierarquia da produção. Os territórios de Minas deviam dedicar-se exclusivamente à produção de ouro, sem desviar esforços na produção de outros bens que poderiam ser importados. Portanto, pessoal, isso significa que Goiás só era permitido qualquer português, qualquer brasileiro, normalmente os paulistas, né, que vieram mais para essa ocupação primeira de Goiás, só podia produzir ouro. Era impedido, era proibido de você plantar cana-de-açúcar, outros gêneros alimentícios, a não ser coisa pouca para sua própria subsistência. Portanto, Goiás produzia ouro para exportação do Brasil à sua metrópole e importava qualquer outro tipo de produto que não era por não ser produzido aqui, tá bom? Que é o que a gente vai ver agora. Olha só. Goiás funcionava então como uma espécie de colônia dentro da colônia. Por quê? Vejam só, página 34. Os alimentos e todas as outras coisas necessárias para a vida vinham das capitanias da costa. As minas eram, assim, uma espécie de colônia dentro da colônia, um território dependente economicamente dos produtores e dos comerciantes da Bahia, do Rio e de São Paulo. O que isso significa? Por que Goiás pode ser considerado uma espécie de colônia dentro da colônia? Porque assim como o Brasil só podia produzir aquilo que a metrópole lhe determinava e ele tinha que importar, portanto, todos os outros gêneros, desde tecido, materiais de construção, especiarias, etc., ele tinha que importar da sua metrópole, assim também no estado de Goiás e as demais regiões de mineração, só podiam produzir ouro, e, portanto, exportava ouro e importava tudo aquilo que era necessário. Portanto, o custo de vida se tornava absolutamente caro, porque a gente não poderia produzir arroz, não poderia produzir milho, a gente não poderia produzir, enfim, tecidos, vamos colocar sapatos, roupas, qualquer outro tipo de gênero de necessidade dos goianos ou daqueles que viviam em Goiás, tinham que vir necessariamente de fora, normalmente das capitanias da costa, principalmente Rio, São Paulo e Bahia, tá bom? Portanto, a gente não produzia nada que não fosse ouro, era impedido, inclusive, de produzir. É claro que muitas pessoas produziam isso de maneira clandestina, né? Principalmente gêneros alimentícios, mas oficialmente a gente não poderia fazer. Por isso que a gente funcionava como se fosse uma colônia da metrópole, ok? Isso, evidentemente, teve custos no futuro, que foi a demora para o estado de Goiás se desenvolver em relação à costa, em relação ao litoral do Brasil. Ok? Dando sequência, então, como que se dava essa mineração em Goiás? Discutido, entendido o que foi o sistema colonial no estado de Goiás, agora, já que a gente falou que a gente só podia produzir ouro, como que era essa produção de ouro no estado de Goiás? Basicamente existiam dois tipos de mineração, tá? Porque existiam praticamente dois tipos de jazidas de ouro, jazidas auríferas em Goiás, ou no Brasil, na verdade. Então, dois tipos de jazidas auríferas foram exploradas no Brasil: as jazidas sedimentares do ouro de aluvião e as formações rochosas com veios auríferos na pedra. Cada tipo de jazida exigia formas diferentes de mineração. Então, pessoal, só existiam dois tipos de mineração basicamente no Brasil e em Goiás não foi diferente. As jazidas nos rios, então o ouro de aluvião, o ouro que você com a bateia, que é justamente esse prato aqui de mineração que eu trouxe nessa imagem para vocês. A bateia você utiliza para poder fazer a mineração de rio ou a mineração de morro, tá? Que aí é tirando, escavando na rocha das montanhas. O caso de Goiás praticamente não tem as alterosas como Minas Gerais, portanto se dava só nesse primeiro tipo de mineração. Mas olha só, então página 36 para 37, como que se dava essa mineração de morro? Portanto, essa aqui não existia tanto em Goiás, mas evidentemente em Minas Gerais foi muito mais presente. A mineração de morro, como era chamada, a mineração na rocha primitiva, era muito mais cara e tecnicamente mais difícil.
praticava-se de duas formas, ou por meio de túneis e galerias, a mineração de mina, ou cortando a montanha perpendicularmente, o talho aberto. O talho aberto, sobretudo, requeria um grande investimento, bastante usado em Minas. Aqui, no caso de Goiás, foi quase totalmente desconhecido. Faltava jazidas importantes ou capital e, ordinariamente, as duas coisas. Então vejam, quem já foi lá em Mariana, em Minas Gerais, ou em Ouro Preto, ou quem for um dia, vai ter a oportunidade de conhecer algumas minas antigas, como a mina de Chico Rei, como a mina da Passagem, que tem essa forma de galerias, né? Então você vai abrindo a montanha, abrindo um morro e procurando as pedras preciosas incrustadas nas pedras, tá? Misturado com outras pedras. Então você vai com a picareta ou com outros tipos de ferramentas minerando ou abrindo pedaços na montanha para poder encontrar o ouro, tá bom? Então esse tipo de mineração foi mais presente em Minas Gerais, primeiro por haver mais montanhas, por haver mais esse tipo de jazida de ouro, e segundo porque o estado de Minas Gerais, principalmente por conta de ter encontrado outras pedras preciosas, acabou se tornando economicamente mais rico, e também porque a exploração do ouro durou mais tempo em Minas Gerais, por isso podia investir mais. Agora em Goiás não houve praticamente, era praticamente desconhecido esse tipo de mineração de morro. Primeiro porque era muito caro, e a gente vai ver agora que a produção no estado de Goiás ela foi muito fraca, né? Ela teve um pico e decaiu de maneira muito rápida. Segundo porque em Goiás também não tem as alterosas, não tem as montanhas como em Minas Gerais, tem alguns morros importantes, mas sem essa produção aurífera, pelo menos descoberta naquela época, nessas regiões, tá bom? Então esse é o primeiro tipo de mineração de morro. A mineração de cascalho, que é a mais presente em Goiás, segundo Luiz Palacin, página 36, as jazidas sedimentares davam lugar ao que se chamava de mineração de cascalho. O ouro, levado pelas chuvas, fica depositado no cascalho no fundo das correntes de água, córregos e rios ou antigos rios. O trabalho do mineiro consiste em arrancar o cascalho e peneirá-lo para que o ouro, mais pesado que a areia, fique depositado no fundo para retirar o cascalho aurífero. Às vezes recoberto por outras camadas sedimentares, costumava-se secar uma parte do rio, desviar a corrente ou, de formas mais elementares, retirar o cascalho do fundo da água. Maior era a dificuldade quando o cascalho se encontrava acima do nível da água, às vezes até 14 metros. Devia-se então trazer a água de longe, até de várias léguas, pois sem uma corrente era impossível a operação de retirada. A lavagem fazia-se ou simplesmente na mão, agitando o cascalho na bateia, que eu mostrei para vocês a imagem agora há pouco, ou em recipientes com água corrente chamados de canoas. Esse tipo de mineração, a mais simples, foi quase a única praticada em Goiás, e sempre de uma forma empírica e rudimentar, pois nunca foram contratados técnicos em geologia ou em mineração. Então olha só, como que se dava esse tipo de mineração em Goiás, essa mineração de cascalho? Com as chuvas, né, e aí o processo de erosão do solo e das montanhas, enfim, o processo de formação rochosa de milhares e milhares de anos em Goiás, parte do ouro ficava depositado no fundo dos rios, tá, misturado com o cascalho dos rios. Então, basicamente, o que a pessoa fazia? Pegava a bateia, e a bateia é principalmente mais utilizada, essa que eu mostrei para vocês agora há pouco, retirava o cascalho e ficava lavando esse cascalho ali na corrente de água, fazendo com que as pedras e o cascalho saíssem e o ouro, que por ser mais pesado, ficasse depositado no fundo da bateia. E aí no final você ia lá e retirava e encontrava, tá bom? Quem quiser entender mais ou menos como é que funciona, tem alguns vídeos super interessantes no YouTube sobre a mineração e como fazer. Depois eu vou até colocar na descrição aqui da aula alguns desses vídeos mostrando como se faz ainda hoje, de maneira rudimentar, essa exploração do minério de cascalho, tá bom? Ou seja, do ouro encontrado no meio do cascalho, também chamado de ouro de aluvião, tá bom? Então esse é basicamente o tipo de mineração que existiu em Goiás. A mineração de morro, como eu disse, praticamente foi desconhecida por ser cara e por ter poucas jazidas encontradas dessa forma aqui no estado de Goiás, ok? Dando sequência, beleza, encontrado o ouro, produzido o ouro, evidentemente
existia a mordida do leão, né? Então existiam impostos sobre o ouro encontrado em Goiás. Vamos entender que impostos são esses. O primeiro é o direito senhorial do rei sobre todas as minas, e o segundo, evidentemente, o quinto. Nós vamos entender primeiro sobre esse direito senhorial do rei sobre as minas. Página 37. Já desde tempos muito antigos, no direito português considerava-se que todos os produtos minerais eram propriedade do rei, como senhor do reino. É o que se chamava de um direito senhorial. Hoje, diríamos, de forma mais impessoal, que pertence ao Estado. Mas como o rei não tinha a intenção de fazer exploração por si mesmo, cedia aos particulares o direito de exploração mediante pagamento de um imposto, que correspondia à quinta parte da produção líquida. Isso se chamava o quinto. Então, olha só, pessoal, para a gente entender. Para quem quiser entender um pouco mais sobre essas questões de direitos senhoriais, etc., no período medieval, procura a nossa playlist de História Medieval 1 e História Medieval 2. Ali a gente faz uma discussão ampla sobre a Idade Média e a gente discute um pouquinho sobre isso também. Mas para a gente entender o que é importante aqui, olha só. A noção de Estado é uma noção muito mais recente do que a gente imagina, tá bom? É uma noção que vem aí do período moderno para cá, que vai se construindo aos poucos. Mas no período medieval, e mesmo no período anterior, das tribos germânicas, pelo menos, fora o Estado romano, né, o Império Romano já tinha essa noção, mas em construção da ideia de Estado, mas especialmente nas tribos germânicas, que vão formar os reinos bárbaros e formar aquilo que a gente chama de Europa, não existe a noção de Estado, existe a noção de propriedade. Portanto, o chefe da tribo é proprietário de tudo que pertence à tribo, tudo pertence ao chefe. E ele cede parte da terra, da produção, aos seus agregados, aos seus subordinados. Okay? Isso significa que um reino, no período medieval, pelo menos em boa parte da Europa medieval, era propriedade do rei. Portanto, qualquer coisa que estivesse nesse reino pertencia, antes de mais nada, ao rei. Tá bom? Por exemplo, se você achasse um minério, se a madeira produzida ou retirada das florestas, a água que passa nos rios, tudo isso é propriedade do rei. E essa noção permaneceu existente também no Reino de Portugal, ou no Império Português, durante boa parte do período que a gente chama de colonial no Brasil. Ou seja, tudo que existia no Brasil também era propriedade do rei. Portanto, por mais que houvesse uma capitania, um capitão hereditário, etc., etc., pertencia ao rei, e o rei cedia como vassalos, e aí outra noção medieval, a esse capitão, ou enfim, a essa estrutura organizacional em forma de Estado que está surgindo, mas mantendo-se essa perspectiva da propriedade do rei. É evidente, então, que sendo assim, todas as minas encontradas no Brasil, seja em Minas Gerais, seja no Mato Grosso, seja em Goiás, eram propriedades do rei. Só que o rei, óbvio, não ia vir para o Brasil, pegar uma picareta e explorar essas minas. O que ele fazia então? Ele cedia, ele concedia, né, essas terras, essas minas, etc., a particulares, portanto, a súditos seus, para explorar em nome do rei. E ele cobrava que a quinta parte, que a gente chama de quinto, portanto, 20% de tudo que fosse produzido fosse diretamente para o rei. E aí esse explorador, essa pessoa que ganhou essa concessão podia ter o restante para si, os 80%, mas 20%, um quinto, deveria necessariamente ir para as mãos do rei ou da corte, ok? Isso é a regra básica. Então, qualquer pessoa que encontrava ouro em Goiás deveria, em tese, pelo menos, né, em termos de impostos, separar um quinto e reservar esse um quinto, portanto, 20% para o rei. Mas não para por aí, não. Olha só. Também existia, evidentemente, o dízimo, tá? E aí é uma palavra bem conhecida para nós aqui no Ocidente. Página 37. Os impostos no Brasil colonial eram sufocantes, muitas vezes representavam desestímulos ao trabalho, isso ainda hoje, né? Falemos dos dízimos recolhidos no Brasil durante o século XVIII, que podiam ser reais, mistos ou pessoais. Dízimos reais compreendiam a 10ª parte, ou equivalente em ouro, dos produtos agrícolas, tais como mandioca, milho, arroz, açúcar, tabaco, vegetais e frutas. Incluíam também, pelo menos teoricamente, a 10ª parte de outros produtos da terra, tal como madeira, fosse de crescimento espontâneo, fosse cultivada. Dízimos mistos eram recolhidos em gado, aves, colmeias, mel, cera, queijo e materiais de construção,
bem como os produtos de engenho, destilarias de aguardente, fornos de pão, etc. E dízimos pessoais eram a 10ª parte do lucro líquido de qualquer cargo, comércio ou ofício. Esses não eram coletados pela coroa, mas pagos diretamente ao clero, habitualmente na forma de conhenças por ocasião da Páscoa. O rei de Portugal recolhia dízimos coloniais na sua qualidade de grão-mestre da Ordem de Cristo, que era, em teoria, responsável pela manutenção das igrejas de ultramar. Mas, a essa altura, tal privilégio se tornara realmente uma regalia da coroa lusitana e os dízimos eram chamados dízimos reais. Então, olha só, pessoal, para além do quinto, existia 3 formas de impostos chamados de dízimo. Tá? O que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte, né, portanto 10% daquilo que é o seu rendimento, dado ao clero. Mas vamos entender como que se dava essa questão do clero. Tá? A primeira coisa que é importante a gente perceber, o rei de Portugal era grão-mestre da Ordem de Cristo. Isso foi uma concessão ainda do período medieval, dada ao rei de Portugal como uma forma de aliança entre a igreja e a coroa portuguesa. Isso, inclusive, vigorou no Brasil, como sendo o imperador brasileiro, também durante o período imperial, como uma espécie de portador dessa regalia, desse título nobiliárquico da igreja, dentro de um regime que a gente chama de padroado, que durou pelo menos até o final do século XIX, com a proclamação da República e a primeira Constituição Republicana Brasileira. Mas o fato é que, sendo o rei de Portugal, ou o imperador do Brasil, mas no caso aqui nosso, o rei de Portugal, grão-mestre da Ordem de Cristo, significa que cabe a ele, a responsabilidade dele, como membro terceiro, portanto um membro leigo de uma ordem importante da Igreja Católica, cabia a ele a construção, a manutenção e a proteção das igrejas em todo o território ultramar. Portanto, todo o território português fora de Portugal tinha o principal responsável pela manutenção das igrejas, construção das igrejas enquanto templos e proteção do clero, proteção da igreja enquanto templo e enquanto instituição, era o rei de Portugal. Por outro lado, se ele tinha essa obrigação, ele também tinha a sua regalia, que era receber o dízimo, parte desse dízimo, chamado dízimo real. No caso do dízimo real, se era toda a produção que existisse no Brasil, então toda a produção que fosse feita nos engenhos, no caso a gente viu aqui que a questão do ouro era a única produção do estado de Goiás, a produção pelo menos oficial, mas toda a produção oficial, seja de ouro, no caso das capitanias de Minas, seja dos demais produtos nas capitanias de costa, portanto, nas capitanias litorâneas, todo o produto, 10% deveria ir diretamente para o rei. Esse era o dízimo real. Também existia o dízimo misto, que você pagava também a coroa, mas como se fosse uma espécie de dízimo ao Estado e à Igreja ao mesmo tempo, que era 10% de todo o produto natural do Brasil. E aí entra no caso do ouro, né, no dízimo misto, entra no caso das madeiras, seja aquelas que crescem espontaneamente, seja aquelas que eram produzidas, portanto plantadas, cultivadas, evidentemente com maior tempo, por conta da abundância de madeira no Brasil, com menor frequência, mas também eram destinadas à coroa. E por fim o dízimo pessoal, né, que cada pessoa, todo lucro líquido de qualquer pessoa ia diretamente para o clero. Então existia o dízimo para a coroa, o dízimo para o clero e o dízimo para ambos. Só aí a gente está falando de 30% de produção. Né? Não é da produção total, depende do tipo de produto, como eu disse agora. Agora, é importante a gente perceber então que além do quinto, portanto 20%, você ainda tinha mais 10% que você deveria pagar como dízimo misto, deveria pagar no final das contas e acabava nas mãos da coroa, e ainda 10% de todo o lucro líquido pessoal para o clero. Só nessa brincadeira aí a gente está falando mínimo de 40% de impostos. É pesado pra caramba. E mesmo assim, como a gente vai ver daqui a pouco, no início da exploração de ouro em Goiás, dava lucro. Ainda compensava, no iniciozinho. Mas vejam o tamanho da carga de impostos. Ok? Por fim, então, o chamado quinto, de fato. Né? Então, esse quinto, esses 20%. Existiam 2 formas de cobrança do quinto em Goiás, a chamada captação ou quinto propriamente dito. Então, durante certo período que a gente vai ver aqui agora, houve a cobrança do quinto por captação.
então um tipo de cobrança do quinto, e depois mudou para o quinto propriamente dito, esses 20% da produção do ouro. Tá? Não conviveram as duas formas, então não significa 40%, 2/5, não. Tá? Significa apenas que houve duas formas de cobrança em dois períodos distintos. Vamos ver quais que foram. A primeira foi a captação. Então a captação foi uma forma de cobrar o quinto instituída precisamente por temor ao contrabando. As autoridades pensaram que era mais fácil ocultar o ouro que os escravos e determinaram que, em vez de pagar-se pelo ouro extraído, pagar-se-ia o imposto pelo número de escravos. O dono de escravos pagaria uma quantidade fixa por escravo que tivesse, independente da sua ocupação e rendimento. Então, entre 1736 e 1751, praticamente 16 anos, houve a cobrança do quinto em Goiás por meio de captação. Tá? E aí não era cobrado os 20% da produção do ouro, mas pelo número de escravos que se tivesse. Por quê? Porque quando a gente fala de imposto sobre o ouro, a gente tem que levar em consideração a quantidade de contrabando, a possibilidade de contrabando, enfim. Né? Imagina a dificuldade que não era para a coroa ter membros ter funcionários públicos ou ter guardas, enfim, gente fiscalizando o que se tirava, o que se retirava de ouro. Era mínima a possibilidade da coroa ter um controle de fato sobre o contrabando. Portanto, um determinado explorador encontra ali, digamos que 1 quilo de ouro. Né? Ele pode simplesmente ocultar desse 1 quilo de ouro 500, 600, 800 gramas ou talvez tudo. Simplesmente manter guardado para si e não mostrar para a coroa, não declarar o quanto ele recebeu ou o quanto ele adquiriu de ouro na sua exploração. Tá bom? Então, para evitar ou para contornar esse tipo de contrabando, a coroa decretou entre 1736 e 1751 que fosse feita a cobrança por número de escravos. Então, por exemplo, por que por número de escravos? Porque quem retirava o ouro, de fato, eram os escravos. Né? O mineiro, como a gente vai ver mais para frente, ele não trabalhava na mina, ele comandava a mina. E quem retirava o ouro eram os escravos. Então, a coroa imaginou que, bom, quanto mais escravos você tem, mais ouro você retira. Né? É uma produção, digamos que por produtividade do escravo. Quanto menos escravos, menos ouro você tira. Então, seria justo cobrar pelo número de escravos. O problema é que, muitas vezes, um minerador ou um mineiro, né, que encontrou uma jazida mais rica, ele pode ter um número de escravos menor, mas a produção vai ser maior por conta da quantidade de ouro extraído, porque é uma determinada mina que é mais fácil de extração de ouro, ou que tem mais ouro de fato presente, mais abundante. Seria diferente de um mineiro que, por exemplo, pega uma mina mais fraca, uma mina já quase esgotada, por exemplo, e que não importa a quantidade de escravos que ele tem, a produção vai ser menor. E se você cobrar o mesmo, né, pela quantidade de escravos, você acaba sendo injusto com um e com o outro. É claro que injusto, em última instância, o injustiçado de fato é o escravo, né, óbvio. Mas nesse sistema, ou pelo menos nessa lógica da mineração, a justiça do imposto estava deficitária. Ok? Então, olha só, a página 39, qual que era o problema, né, ou quais eram os problemas dessa captação? Esse sistema de cobrança do quinto esteve em vigor, como eu disse, por 16 anos, entre 1736 e 1751. Depois foi abolido, pois os mineiros reclamavam que era injusto que todos pagassem o mesmo. O dono de uma lavra muito rica, em que o rendimento do escravo era alto, e o que trabalhava em uma data mais pobre, data seria esse pequeno recorte de terra de exploração de ouro, mais pobre ou meio esgotada, que mal dava para pagar o custo de um escravo. Portanto, acabava sendo injusto com aqueles que produziam. Por isso, a partir de 1751, voltou-se a cobrar o quinto, propriamente dito, portanto, 20% sobre a produção de ouro. O ouro em pó, retirado das minas, corria como moeda na capitania. Tudo se comprava ou se vendia como moeda cunhada, não como moeda cunhada, mas com ouro em pó pesado em pequenas balanças. Então, qual que era a moeda corrente no estado de Goiás ou nas capitanias que produziam minério, como o ouro, por exemplo?
basicamente não tinha moedas. Então você retirava o ouro, fazia todo o processo de purificação do ouro, formando as pepitas, ou o chamado ouro em pó, e você transportava, pagava nas vendas, comprava, vendia, etc., com ouro em pó pesado em pequenas balanças, né? Esse ouro, evidentemente, quanto menor as pepitas, quanto mais em pó, enfim, quanto menor o grão de ouro, mais fácil de ser contrabandeado. Daí o Estado ter criado as suas formas de tentar controlar o contrabando e, evidentemente, exigir o seu quinto. Olha só como que se dava. Porém, quando o mineiro ou o comerciante queria levar o seu ouro para fora da capitania, tinha que quintá-lo. O que é isso? Levava-se o ouro para a casa de fundição, onde se retirava o quinto do rei e o resto era devolvido ao proprietário fundido em barras com um carimbo e uma guia para ser exportado. Na capitania de Goiás havia 2 casas de fundição. Uma delas atendia a produção do sul, situava-se em Vila Boa, e outra ficava em São Félix para atender ao norte. Então, olha só, pessoal, o que acontecia? Então, quando esse ouro ficava dentro do estado de Goiás, praticamente o contrabando era dentro da circulação interna. Mas se você quisesse sair da capitania com ouro, portando ouro, você tinha que quintá-lo. Você não podia, por exemplo, sair com pepitas de ouro do estado de Goiás. Nossa, então significa que as fronteiras da capitania de Goiás eram bem guardadas? Claro que não, né? Mas se você chegasse, por exemplo, na capitania de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão, de São Paulo, enfim, você chegasse em outra capitania, portando pepitas de ouro, portando ouro de qualquer forma, sem o selo da coroa, você poderia ser preso. Por quê? Porque você estaria contrabandeando o ouro. Então, para sair da capitania de Goiás, o ouro deveria ser quintado. O que significa quintar? Você levava toda a sua produção de ouro, tá? Tudo aquilo que você quer levar para fora do estado, evidentemente para comprar outras coisas, enfim, para vender o ouro e adquirir outras riquezas, enfim. Você tinha que ir numa casa de fundição, ainda hoje, nas cidades históricas, por exemplo, de Vila Boa, hoje a cidade de Goiás, São Félix, no caso São Félix do Araguaia, que era onde ficava a casa de fundição do norte da capitania de Goiás. Quem for em Minas Gerais, por exemplo, em Ouro Preto, vai encontrar as antigas casas de fundição, né? O que é a casa de fundição? Um lugar onde você levava o seu ouro. E ali um funcionário da coroa iria separar 1/5 dele para o rei e o restante iria fundir em barras com o selo real, que aí significa que esse ouro já foi quintado e você podia vendê-lo, você podia transportá-lo, você podia fazer o que quiser com ele. Okay? Então isso era quintar o ouro. E aí garantia-se que esses 20%, que esse 1/5 dessa produção do ouro ficasse diretamente com o rei. Okay? Dando sequência, então, como foi de fato a produção de ouro em Goiás? O que Goiás conseguiu produzir de ouro? Vejam só, página 40. Quanto ouro produziram as minas de Goiás? Não é possível dizê-lo com certeza, pois não se conservam registros das lavras nem de sua produção. Contudo, podemos deduzi-lo pelo ouro declarado nos registros de quinto. Para ter o total, deveríamos acrescentar o ouro do contrabando, mas não temos ao certo a soma. Tampouco são completos os registros do quinto. Entre 1726 e 1751 faltam muitos dados. Então, olha só, como que hoje nós, historiadores, temos condições de saber quanto de ouro foi produzido? Não existem registros das lavras. Então, por exemplo, uma mina de ouro, o cara tirava ali toneladas, quilos de ouro, ele não registrava em nenhum lugar. Tá? Onde tem registros de ouro? Nas casas de fundição. Tá? Então, o ouro quintado. Então, a gente só tem condições de saber quanto de ouro foi produzido pelo quinto, portanto, a gente não sabe do contrabando. Então, tudo que a gente disser aqui de números, pode pensar que foi extraído muito mais ouro do que o que está registrado. Isso sem contar que entre 1726 e 1751 existem vários registros faltando. Portanto, a gente tem aqui uma média para baixo do que foi produzido de ouro em Goiás. E ainda assim, olha só a quantidade. Mas, suprindo os anos que faltam, pelos dados conhecidos, podemos afirmar que o quinto, nos 100 anos que vão até a independência, subiu aproximadamente a 20 mil quilos, sendo, portanto, a produção declarada de 100 mil quilos de ouro. Então, nos 100 primeiros anos de mineração, e isso não foi muita coisa, diga-se de passagem, Goiás declarou
cerca de 20 mil quilos de ouro, 20 toneladas de ouro declarados, fora o contrabando. Isso significa que a gente pode aferir aí que são 100 toneladas, 100 mil quilos de ouro declarados nos 100 primeiros anos. Por que a gente faz essa conta? Porque se 20 mil quilos foram declarados de quinto, significa que essa é a quinta parte do total que foi para as casas de fundição, portanto, um total aproximadamente de 100 mil quilos de ouro. Ok? Olha só, mais dados. Cresceu constantemente desde o descobrimento até 1753. Então, do descobrimento de 1726, mais ou menos, 1725, 1726, até 1753, houve um crescimento constante da produção de ouro. O ano mais elevado foi esse, 1753, com uma produção de 3.060 quilos. Tá? Então, em torno de 3 toneladas de ouro produzidos ou declarados em 1753. Não significa que foi 3 mil quilos de ouro até 1753. Mas o ano que teve a maior produção de ouro no estado de Goiás, a maior extração, foi em 1753, com 3 mil quilos de ouro. Okay? Depois decaiu lentamente até 1778, que foi uma produção de 1.090 quilos. Então, no ano de 1778, houve uma produção em torno de 1.090 quilos. A partir dessa data, a decadência é cada vez mais acentuada. 420 quilos, olha só a diferença, 425 quilos em 1800, até quase desaparecer. Só 20 quilos de ouro em 1822. Olha só, eu trouxe um gráfico aqui que o próprio Luiz Palacin traz no seu livro. Aqui, então, em 1752, tem essa produção de ouro de em torno de 1.200 quilos de ouro. Em 1755, essa produção chegando a 2.600 quilos, e daí é só ladeira abaixo. Em 1760, em 1765, 1770, 75, 1780, 1785, olha só, em 1785, pouco mais de 600 quilos de ouro, 1790, 1795, em 1800, mal chegava a 400 quilos de ouro, olha a diferença disso com a produção anterior. Em 1805, 1810, quase 1810 chegou uma produção um pouquinho maior, mas aí caiu de vez até chegar em 1822, com praticamente pouco mais de 100 quilos de produção. Mesmo aqui em 1820, 20 quilos de ouro praticamente produzidos, ou seja, quase nada. Olha só a curva de queda, a curva de declínio da produção de ouro no estado de Goiás. Ok? Mais grave ainda, segundo Luiz Palacin, foi a decadência da produtividade. Qual que é a diferença de produção com produtividade? A produção é o total de ouro produzido no estado de Goiás. A produtividade já é aquilo que cada escravo consegue extrair de uma mina de produção de ouro. Okay? Então, mais grave era a decadência da produtividade, isto é, da produção de ouro por homem dedicado à mineração. Essa diminuição iniciou-se desde os primeiros anos, mas começou a tornar-se um problema grave depois de 1750, nos 10 primeiros anos, portanto, de 1726 a 1735, um escravo podia produzir até 400 gramas de ouro por ano. Então, a média que cada escravo, e aí para a gente ter ideia, tá, do quanto é difícil essa extração também. Entre 1726 e 1735, a média de produção por escravo é 400 gramas por ano, tá? Que cada escravo, portanto, cada negro escravizado ou índio escravizado conseguia retirar de ouro, era cerca de 400 gramas por ano. Mas, evidentemente, quando você tem um número muito grande de escravos, você consegue tirar uma quantidade expressiva de ouro, ok? Nos 15 anos seguintes, portanto, 1736 a 1750, já produzia menos de 300. Olha só a queda, né? Do iníciozinho ali até 1735 para em torno de 1750, de 400 para 300 por homem. A partir de 1750 não chegava a 200, e mais tarde, em plena decadência, a produção era semelhante à dos garimpeiros de hoje, pouco mais de 100 gramas por ano. Isso, portanto, já no finalzinho. Essa curva de produtividade nos explica que a mineração foi um negócio próspero até 1750, um empreendimento arriscado, mas ainda rentável entre 1750 e 1770, e um negócio ruinoso depois dessa data. E aí eu trouxe
um gráfico também, que está no texto do Luiz Palacin, sobre essa queda da produtividade. Olha só, aqui entre 1726 e 1735, depois entre 36 e 51, entre 51 e 78, depois entre 1779 e 1828, ou seja, pouco mais de 100 gramas por ano por escravo. Aqui a gente vê também essa curva, então, de decadência da produtividade de cada escravo no estado de Goiás e a maneira como isso impactou na produção aurífera. Portanto, pessoal, para a gente ter uma ideia do quanto era problemática a produção de ouro. Então, até 1736 era um negócio absolutamente lucrativo. Entre 1736 e 1750, 51, era um negócio arriscado, mas ainda podia dar lucro. Agora, de 1751 para frente, era um negócio ruinoso, portanto, não compensava o preço que se pagava no escravo para aquilo que ele retirava de riquezas do solo a partir da extração do ouro em Goiás. Ok? Dando sequência, os preços, né, pensando nessa decadência da produção com relação aos preços, para se entender o problema financeiro criado em Goiás a partir da decadência da produção de ouro. Olha só. Por isso, nos primeiros anos, foi grande o número de mineiros que vieram a Goiás trazendo seus escravos. Os preços de tudo eram extraordinariamente altos, pois as minas não produziam nada, as distâncias do Rio e da Bahia e de São Paulo eram muito grandes para as coisas importadas, e os juros cobrados pelos comerciantes eram altíssimos. O mesmo acontecia com os escravos, pois, dada sua grande procura, o seu preço havia multiplicado por 8 desde o começo da mineração. Então, olha só, se por um lado a decadência da mineração era expressiva, por outro, o aumento dos preços se mantinha. Por que tudo era caro em Goiás? Todo gênero alimentício, todo material que se precisasse era caro. Porque tudo vinha da costa, tudo vinha do litoral brasileiro. E esse transporte era caro, esse transporte era arriscado e por isso os comerciantes que traziam essas mercadorias do litoral cobravam preços exorbitantes. Isso sem contar também o preço dos escravos. Como os escravos, com a descoberta das minas de ouro, os negros escravizados eram a força braçal para se retirar o ouro em Minas, em Goiás e no Mato Grosso, o preço de cada escravo foi multiplicado por 8 desde o início da mineração em Goiás, só para a gente ter uma noção. O professor Eliezer Cardoso de Oliveira, professor da UEG e do mestrado nosso em História daqui da UEG de Morrinhos, fez uma pesquisa muito bacana há uns anos atrás sobre o quanto valia o dinheiro em Goiás em alguns determinados períodos. E a conclusão que ele chegou na pesquisa dele é de que no século XVIII, para o iniciozinho do século XIX, em Goiás, tentando fazer uma equivalência, claro, e aí é uma equivalência que precisa dos cálculos, enfim, dos estudos feitos por ele, seria o equivalente hoje a um carro. Né? O que nós temos hoje é um carro, em termos de prestígio social, em termos de preço e de ônus, né, para se adquirir um escravo. Então, o preço de um escravo, uma pessoa que tem um escravo no período colonial em Goiás, seria semelhante a uma pessoa que tem um carro hoje. Foi uma das conclusões que o professor Eliezer chegou. Tá? Depois eu vou até procurar esse estudo dele e deixar um link aqui na descrição para quem quiser acessar essa pesquisa dele. Mas o fato é que então um dono de escravos, ou de escravizados, né, é um termo mais correto, um dono de africanos escravizados, por exemplo, de 50 escravos, ou de 50 africanos escravizados, seria equivalente a uma pessoa hoje que tem capacidade de ter 50 carros. Para a gente ter uma ideia do que é a riqueza das pessoas e o preço, o custo das coisas nesse momento aqui da história de Goiás, enfim, da história do Brasil de uma maneira geral. Okay? Mas dando sequência então, olha só. Depois de 1750, embora os preços já começassem a diminuir, o rendimento do escravo tinha decaído e a mineração era um negócio arriscado. Continuava a importação de negros, mas se o dono não administrasse corretamente, não podendo pagar os prazos e os juros da compra, seus bens seriam penhorados e mais tarde leiloados. Era o que acontecia com frequência. A partir de 1775, o rendimento era tão baixo que não dava para pagar a importação de novos escravos. A mineração deixava de ser um bom negócio e por volta de 1800, um homem trabalhando na lavoura produziria em Goiás mais ou menos 400 mil réis por ano. No cultivo da cana, aproximadamente 70 mil e na mineração apenas 30 mil. Então, só para a gente ter uma comparação de rendimento, do que rendia mais, do que compensava mais.
Um homem no Brasil trabalhando com agricultura na lavoura tinha um rendimento médio de 40 mil réis por ano. Na cana-de-açúcar, 70 mil réis por ano. Agora, na produção de ouro no estado de Goiás, a renda era de cerca de 30 mil réis por ano. Para a gente ter uma noção do quanto a mineração no início do século XIX em Goiás não compensava de jeito nenhum. E ainda assim, a coroa insistia na monocultura de ouro em Goiás. Ok? Dando sequência, então, nós chegamos à última parte da nossa aula, que é a sociedade de mineração. Portanto, como que se organizava a sociedade, quem estava aqui no estado de Goiás durante esse período da mineração e qual era a estratificação social dessa sociedade goiana durante esse período da mineração, portanto, basicamente no século XVIII e meados do século XIX. Olha só, primeiro sobre a população. Quanto era e quem era a população do estado de Goiás? Primeira coisa, nós temos uma dificuldade com as fontes. Tá? É difícil a gente saber ao certo quantas pessoas viviam no estado de Goiás no século XVIII e início do século XIX. Isso porque o primeiro censo, portanto, a primeira contagem de população no estado de Goiás já foi em 1806, portanto já no século XIX. Antes disso, basicamente o que a gente tem são atas de batismo, então para saber as pessoas nascidas dentro do estado de Goiás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso quando estiver falando do tipo de pessoa, socialmente falando, que nós tínhamos aqui no estado de Goiás. Então as atas de batismo, atas de casamento, registros civis de uma maneira geral feito pela igreja e também pelos impostos, a captação, então o número de escravos, etc. E tal. Então são esses tipos de fontes que a gente tem do século XVIII para poder falar da população de Goiás. E a partir do século XIX, com alguma dificuldade no censo, a gente também tem essa contagem da população. Então vamos lá. Luiz Palacin destaca um aumento populacional a partir de 1750, então, portanto, com essas fontes possíveis que a gente tem, a partir de 1750 a gente tem um aumento populacional, especialmente de escravos, que era cerca de 60% da população. Então, 60% da população de Goiás, no século XVIII, portanto, mais da metade, eram de africanos escravizados, ou nascidos no Brasil, mas também escravizados. Onde a população total não superaria a marca de 35 mil habitantes. Então, em 1781 a marca chegou a 58.829 e em 1783 chegou a 59.287 habitantes. Portanto, se até 1850 a gente não passaria, pelos cálculos a partir dessas fontes, de 35 mil habitantes, a partir de 1750, como o Luiz Palacin está trazendo aqui nos dados, a gente tem um aumento expressivo, embora a mineração já estivesse começando a dar sinais de queda. Em 1781, então, de novo, quase 60 mil pessoas, e em 1783, de fato, se aproximando de 60 mil pessoas, com 59.287. Entre 1783 e 1804, Luiz Palacin destaca um possível início da decadência aurífera na região e uma súbita queda no número de habitantes, recuperando posteriormente no início da agricultura e pecuária na região. Então, entre 1783 e 1804, portanto ali do final do século XIX, quando a mineração começa a dar prejuízo de fato, Luiz Palacin destaca que houve uma queda da população. Portanto, as pessoas indo embora do estado de Goiás por conta do prejuízo, ou fugindo da cobrança dos impostos, que já não conseguia mais pagar, ou por ter suas propriedades confiscadas pela coroa, justamente por não conseguir mais pagar, ou simplesmente abandonando cidades inteiras que vão desaparecer, como é o caso de Ouro Fino, por exemplo, que existia na cidade de Goiás, da música do Chico Mineiro, quem conhece aí um pouco de música caipira, essa cidade não existe mais, e hoje ainda existem as ruínas de Ouro Fino. Justamente já nesse período, Ouro Fino e uma série de outras cidades vão simplesmente ser abandonadas inteiras, essas cidades, justamente porque as pessoas, na miséria, na ruína por conta da queda da mineração, simplesmente vão buscar outros meios de subsistência em outros lugares. Okay? Mas, a partir de 1808, existe um crescimento vertiginoso, novamente, da população em Goiás, mas por conta da vinda da família real, logo de imigração estrangeira também para o estado de Goiás. Okay?
Em termos de número, é mais ou menos isso. Agora, quem vivia de fato no estado de Goiás durante esse período da mineração? Basicamente negros, mestiços e brancos, e índios, evidentemente, mas índios nós discutimos na aula passada. Vamos entender como que se davam as relações sociais dos brancos, tá? Então, Luiz Palacin relata que em 1804 eram 7.273 o número de brancos, em um total de 50.135 habitantes em Goiás. Portanto, um pouco mais de 14% da população. Então vejam, a população branca no estado de Goiás, evidentemente o topo social do estado, por conta das condições culturais impostas no estado de Goiás, e no Brasil, no mundo de uma maneira geral, nesse período, então o que a gente tem é uma minoria populacional, praticamente 14% só da população do estado de Goiás, que eram brancos, e evidentemente esses brancos no topo da hierarquia social. Ok? Esta pouca quantidade de brancos se deve especialmente à crise da mineração, pois atividades agropastoris eram mais dedicadas por mestiços e caboclos, embora a população branca também a dominasse. Então, uma informação interessante do Luiz Palacin é que a quantidade, aí a gente está falando do iniciozinho do século XIX, 1804, portanto, quando teve já esse primeiro censo da população em Goiás. Essa população branca, ela era minoritária, principalmente por conta da queda da produção aurífera. Tá? É claro que mesmo na época da produção aurífera, mais da metade eram de escravos, e esses escravos, tendo filhos com os brancos e também com os índios, geravam os chamados cafuzos ou caboclos, enfim, essa população mestiça que passou a gradualmente se tornar a maioria no estado de Goiás. Okay? Vamos lá, essa população branca, então, a gente pode dividir numa hierarquia interna daqueles que eram os socialmente mais abastados, daqueles que eram socialmente menos abastados. Tá? E aí a gente tem aí pelo menos 5 classes sociais, vamos colocar assim, de população branca dentro desses 14% que a gente tem pelo menos em 1804. Olha só, os primeiros eram os mineradores, portanto os mineradores eram o topo, né, da hierarquia social dentro do estado de Goiás. Segundo Luiz Palacin, página 71, agora utilizando o livro Século do Ouro em Goiás, ser mineiro, para Palacin, não era tão só uma ocupação, era uma aspiração constante de todo morador e um alto título de honra de que todos se orgulhavam. Então, primeira coisa, todos os brancos queriam ser mineiros, tá? Ou mineradores, portanto, que trabalhasse nas minas? Não, que fosse dono de escravos, né? Que trabalhava nas minas, portanto, que tinha um rendimento maior dentro do estado de Goiás. Esse era o sonho de consumo, vamos colocar assim, de todo branco no estado de Goiás. Por que branco? Porque mestiços e negros, evidentemente, eram impedidos de se tornar mineiros ou mineradores. Okay? Mas, como eu disse, ser mineiro não significava trabalhar nas minas. O trabalho era coisa exclusiva de escravos, mero instrumento de produção. Mineiro era o dono das lavras de escravos que extraíam ouro para ele, o ouro. Ser mineiro era o ideal de todo habitante das minas durante a época da mineração. Em maior ou menor grau, era acessível a quase todos os brancos. Bastava comprar um escravo a crédito e requerer uma data ou enviá-lo a faiscar, o que praticavam até os mulatos e alforriados. Então, olha só, o que era necessário para você se tornar um mineiro, um minerador? Comprar um escravo, mesmo que fosse a crédito. Né? Você conseguiu comprar um escravo, portanto, um negro escravizado, e aqui os índios só eram escravizados, como a gente falou na primeira aula, muito a contrabando, né, muito fora da lei, à margem da lei. Então, se você consegue comprar um negro escravizado para si, você tem o seu escravo, você pode requerer da coroa a possibilidade de que esse negro seja utilizado para a exploração de uma mina de ouro. Então, se a coroa ela pode simplesmente pegar um espaço que é possível de mineração e te dar como lavra, como data para você explorar, desde que você tenha pelo menos um escravo. Mas, como eu disse, pela pesquisa do professor Eliezer Cardoso de Oliveira, um escravo era equivalente a ter um carro, ou seja, um investimento alto, e que, se hoje é popular, né, a boa parte da população brasileira ter acesso a pelo menos um carro popular, na época essa população era diminuta. E evidentemente precisava ser branco, né, para você ter acesso à compra de um escravo. Dando sequência,
Palacin destaca ainda que muitos donos de minas ficavam no Rio de Janeiro ou em Portugal e deixavam aqui os seus administradores. A maioria dos mineiros, página 72, era constituída de pequenos proprietários, sendo raros os que chegavam a empregar 12 escravos. Então, olha só. Primeiro, boa parte dos mineiros nem em Goiás ficavam, os donos de fato das minas. Normalmente eles pagavam um administrador, e aí poderia ser um mulato ou um branco, normalmente um branco vindo de São Paulo, para poder administrar as minas para eles. Tá? Então eles ficavam ou na capitania de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do Rio, ou muitas vezes até mesmo em Portugal. Né? Mas apenas os administradores das minas ficavam, e com eles o status social, evidentemente, tomando conta de uma determinada mina de ouro no estado de Goiás. Agora, os pequenos proprietários de minas também existiam. Então, a grande maioria eram pequenos proprietários. Os grandes proprietários ficavam fora do estado de Goiás. E os pequenos proprietários eram aqueles que, quando muito, possuíam 12 escravos. E aí, vamos entender. O cara, para possuir 12 escravos no estado de Goiás, no século XVIII, já era muita coisa. Mas, para a gente entender que os pequenos proprietários de minas, portanto, de minas de produção de ouro, possuíam em média 12 escravos, o que significa que já era uma elite econômica dentro do estado de Goiás. Imagina os grandes proprietários de minas que chegavam a possuir 200 escravos. Para a gente ter uma ideia do que é riqueza. Olha só, a divisão entre o grande e o modesto mineiro para a lei encontrava-se no número de 30 escravos. Pois, querendo proteger os donos de grandes instalações, como medida de ajuda à produção, isentava de penhora e confisco por dívida aos que passassem desse número. Palacin cita o caso, por exemplo, de Pereira Lago, um comissário intendente de Pilar que chegou a ter um número de 200 escravos. Então, olha só, como é que a gente divide o grande e o pequeno proprietário, nesse caso aqui do estado de Goiás? Proprietário de minas, né, de exploração de ouro. Com um número de 30 escravos. Acima de 30 escravos, portanto, a partir de 31 escravos que você possuísse, você era considerado um grande proprietário de minas. E aí você estava isento de parte dos impostos e também isento da possibilidade de penhora dos seus bens no caso de não pagamento de impostos. Olha só, como que a coisa no Brasil é antiga, né? De quem tem mais pagar menos. E o pequeno proprietário, portanto, aquele que tem de 30 escravos para baixo, era considerado um pequeno proprietário, médio pequeno proprietário, e pagava impostos, todos os impostos do mesmo jeito, como a gente falou. Ou seja, ele tinha menos escravos, menos condições de ter mais recursos, embora ainda assim fossem muitos os recursos comparado com o restante da população, e ainda assim a gente está falando de uma pessoa que tem que pagar mais impostos, né? Porque justamente quanto mais rico você é, menos impostos você paga. Situação, né? Mas tá, tudo isso então são os mineiros, tá? Portanto, uma pequena elite de 14% da população, né, em torno de 14% da população no início do século XIX. O segundo tipo de brancos, né, socialmente falando, que a gente tinha em Goiás, eram os trabalhadores. Trabalhadores, de uma maneira geral, aqui, portanto, aqueles que não eram mineiros ou não possuíam as minas, de fato. Constituíam entre os brancos uma classe localizada pouco acima dos vadios, ou talvez até mais baixo na estimação pública. Havia um preconceito contra trabalhadores braçais brancos, pois, primeiro, eram pobres, segundo, esse tipo de trabalho era coisa de escravos. Então, pessoal, olha que curioso, né? Os mineiros eram o topo da população branca, e, evidentemente, a partir do final do século XVIII, quando a monocultura do ouro de Goiás foi quebrada, então passou-se a possibilidade de produzir outras coisas e de trabalhar em outras coisas, mesmo na proibição, né, as pessoas sem meio de subsistência vai ter que trabalhar na lavoura, enfim, as pessoas que trabalhavam na construção de casas, na lavoura, no comércio, enfim, que fosse trabalhadores assalariados de uma maneira geral, eram tidos com baixíssima estima na sociedade colonial de Goiás. Por quê? Porque justamente o trabalho era visto como coisa de escravos ou mestiços, né? Então não é visto como coisa de branco. O branco que se submetia ao trabalho era muito mal visto. Só não era tão mal visto como aqueles que nem trabalhavam, chamados vadios, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles. Roceiro ou lavrador eram nomes menos dignos, certamente.
dos que tinham escravos dedicados à agricultura. Então esses roceiros, lavradores, no caso, não constituíam uma camada pobre da população, pois eram proprietários de terras e de escravos. Todavia não alcançavam o topo da hierarquia social, pelo fato de não serem mineradores. Então, um branco poderia possuir, por exemplo, escravo para trabalhar na sua lavoura e ele mesmo ser um lavrador. Tá? Então poderia acontecer esse tipo de situação em Goiás. O fato, em resumo, é que a pessoa que fosse um trabalhador braçal branco era muito mal visto na sociedade. Por quê? Porque a elite era justamente aquele que não precisava trabalhar, mas simplesmente detinha o controle de escravos, detinha a propriedade sobre escravos, sobre negros escravizados, sobre enfim, sobre minas de ouro para sua produção, ok? Bom, o topo dos brancos, então, não mineiros, seriam os mestres de ofício, ou oficiais. Esses seriam trabalhadores especializados, como engenheiros civis, na verdade pedreiros, né? Ou artesãos especializados, ferreiros, sapateiros, alfaiates, etc. Então, fora os brancos, né? Aqueles que trabalhavam braçalmente e que, enfim, não tinham outra forma, ele precisava trabalhar, né, para poder sobreviver, como sapateiros, mestres de ofício, etc., etc., ainda assim se destacava, pelo menos pela possibilidade, né, dentre os trabalhadores brancos, se destacavam os mestres de ofício como tendo um certo prestígio acima daqueles que eram meros lavradores, portanto, trabalhadores de propriedades rurais. Lembrando que não significa que fossem miseráveis, não. Tá? Porque pelo menos tinha alguma terra que, a partir de 1850, com a lei de terras no Brasil, passa a ter uma valorização financeira mais substancial. Okay? Todavia, Palacin destaca que o número destes era bastante reduzido em Goiás. Este reduzido número indica que nas localidades mais distantes da capital, provavelmente esses trabalhos eram desempenhados por escravos. Então, quem de fato trabalhava como mestre de ofício, sapateiro, engenheiro, civil, na construção de casas, de igrejas, etc., era minoria da minoria da minoria em Goiás, eram poucos. Né? O que significa que quanto mais afastado da capital de Goiás, da cidade de Vila Boa e depois cidade de Goiás, mais significa que quem teria que fazer esse tipo de trabalho eram os negros escravizados, ou mesmo índios. Né? Enfim, os trabalhadores braçais. Agora, também existiam, evidentemente, os comerciantes, que eram aqueles que se dedicavam às chamadas casas de comércio. As casas de comércio, chamadas de lojas, eram divididas entre grandes, médias e pequenas e vendas, devendo cada qual, de acordo com sua classificação, pagar impostos proporcionais. Luiz Palacin destaca que em 1741 o número total destas era de 253, dos quais 146 eram vendas. Então, olha só, sobre o comércio em Goiás, existiam as chamadas lojas, que eram divididas entre grandes, médias, pequenas e vendas. Vendas seria o menor ponto de comércio, e que era a maioria dos poucos que já existiam em Goiás. Então, olha só, em termos de número, segundo Luiz Palacin, em 1741 eram 253 lojas, portanto, casas de comércio no estado inteiro de Goiás, que era basicamente Triângulo Mineiro, Goiás e o estado do Tocantins, pensando na proporção dos dias de hoje, dos quais 146 eram vendas, portanto, a maioria eram pequenas unidades de comércio. Agora, 256 para todo o território da capitania de Goiás, que é hoje, como eu disse, o estado de Goiás, o estado do Tocantins e o Triângulo Mineiro. Imagina o que é isso, quando não faltava de coisas para quem vivia nas localidades mais longínquas do estado de Goiás. Né? Dando sequência, Palacin destaca que a diferença entre lojas pequenas e vendas era mínima, sendo mais o imposto que na última era menor. Todavia, era comum que se preferisse a classificação de loja pequena, pois era socialmente melhor reconhecido do que os vendilhões. Então, de fato, outra coisa que o Palacin destaca que é interessante é que as vendas, a diferença entre uma loja pequena e uma venda, praticamente não tinha. Né? Era praticamente a mesma coisa, só que as vendas pagavam menos impostos. Ainda assim, era preferível, pelas fontes consultadas em Goiás, que se classificasse a sua loja como sendo uma pequena loja, mesmo pagando mais impostos,
mas que tinham um status social melhor, né? Porque as vendas, o dono da venda era chamado de vendilhão, enfim, tinha um status social menor do que um proprietário de uma pequena loja. Olha só. Dando sequência, vamos lá, continuando. Além de mineradores, de trabalhadores braçais, de comerciantes, ainda tem os filhos da folha. Filhos da folha são funcionários públicos, tá? Que eram basicamente militares, ou podiam ser militar, civil ou eclesiástico, enfim. Qualquer um que fosse assalariado da coroa, portanto, uma espécie de funcionário público, eram chamados de filhos da folha. Segundo Luiz Palacin, estes funcionários eram de número bastante reduzido. Os custos da capitania, com eles, era igualmente reduzido, tornando sua remuneração bastante baixa também. Isso se devia ao fato de que o cargo público na época não era considerado serviço prestado à comunidade, mas uma ocupação de honra, sendo muitas vezes arrematados em leilão. Então olha que curioso. Um outro tipo de cargo social, né, ou de extrato social, eram chamados filhos da folha, portanto, funcionários públicos, que podiam ser militares, podiam ser cargos públicos civis, como um governador de província ou de capitania, um ouvidor, por exemplo, enfim, né, alguém que trabalha na parte da justiça, na parte de contabilidade, enfim, são funcionários públicos. Ou padres, né, os eclesiásticos também, lembrando que até a separação entre igreja e Estado em 1891, todos os membros do clero, portanto, padres, capelães, enfim, todo membro do clero católico era funcionário público, era pago com dinheiro do Estado. Okay? Então, nesse caso, o Luiz Palacin destaca que os funcionários públicos são poucos, né, tem um número bastante reduzido, e mesmo assim também o salário não é grande coisa, porque são cargos muito mais de prestígio, né, cargos honoríficos, do que de fato serviços à comunidade. Né? Portanto, são mal pagos. Em termos, por exemplo, de professor, né, a gente tem sobre a história da educação em Goiás, que professores ali no século XIX, metade para o final do século XIX, eram raros e ainda assim bastante mal pagos. A gente vê que a diferença do Brasil de 2 a 3 séculos atrás para hoje não é grande coisa assim também. Enfim, dando sequência, o último tipo de estratificação social dos brancos, portanto, de cerca de 14% da população no começo do século XIX. Os chamados vadios, olha só. Os vadios constituíam a classe mais baixa da população branca em Goiás. Vejam, a gente está falando de vadio, olha o termo utilizado, vadio, a pessoa que não trabalha, a pessoa que vive só de esmolas, etc e tal. Enfim, da pessoa que vive sem um trabalho formal, sem um trabalho fixo. A gente está falando dos vadios, que é a classificação mais baixa da população branca. Portanto, ainda assim acima dos mestiços e dos negros escravizados. Ok? Eram os que não tinham, então, emprego nem profissão fixa, que Palacin chama de verdadeira praga, segundo Luiz Palacin, vivendo da mendicância ou de pequenos furtos. A exorbitante quantidade de vadios constituía constantemente uma ameaça à segurança pública. Segundo Luiz Palacin, uma lei de 1766 ordenava que, com exceção dos roceiros, dos rancheiros das pousadas, nos caminhos e das bandeiras legalmente organizadas, todo indivíduo que vivesse isolado deveria passar a viver em povoações de pelo menos 50 casas. Caso contrário, seriam considerados como salteadores de caminhos ou inimigos comuns. Então vejam, em 1766 foi decretada uma lei dentro da capitania de Goiás que proibia a pessoa de viver isolado. A pessoa não podia, com exceção, evidentemente, dos donos os roceiros, donos de ranchos, né, de pousadas, nos caminhos, etc., ou de bandeiras, né, portanto, pessoas que estavam na captura de índios, exploração de terras, etc., ninguém podia viver isolado. Por quê? Porque tinha que viver numa povoação de no mínimo 50 casas para ter obrigatoriamente um ofício. E, se não tivesse um ofício, que as pessoas vissem e condenassem como sendo vadios. Né? Portanto, é uma obrigação social que, no final das contas, acabava uma lei como essa não tendo eficácia nenhuma. Porque quem que iria ficar sabendo ou correndo atrás de pessoas que viviam no meio do mato, isolados? Praticamente ninguém. Né?
Enfim, dando continuidade, todavia Luiz Palacin ressalta, como eu disse, que essas normas de nada serviam. Isso, pessoal, é a população branca, a minoria da população em Goiás e aquela que tinha mais prestígio dentre a população que vivia no estado, ou na época capitania. O segundo tipo de população são os mestiços, portanto, aqueles que estão entre, mesmo socialmente falando, entre os brancos e os negros. Frutos de que a população branca quase que exclusivamente era masculina. Então, a população branca em Goiás era quase toda masculina. Isso é um dado interessante. Por que era quase toda masculina? Porque quem vinha para Goiás se arriscar numa mina de ouro, num ofício aqui em Goiás, dificilmente trazia a esposa e os filhos. Aqui constituíam outras famílias, evidentemente concubinas, portanto famílias irregulares do ponto de vista da moral cristã e também do ponto de vista do Estado. Mas simplesmente dificilmente voltava para sua família, ou quando muito visitava muito raramente a sua família. Então tinha uma família aqui constituindo principalmente com negras ou com as suas negras escravizadas, com negras forras ou com índias, mas enfim, né, a população era branca, era praticamente masculina e dificilmente trazia as mulheres brancas com eles. Os mineiros eram, em sua grande maioria, emigrantes solteiros. Quando casados, viajavam sozinhos para as minas para tentar a aventura, com a esperança de poder mais tarde, uma vez bem-sucedidos, chamar suas famílias. Luiz Palacin destaca que os casos em que haviam casais legalmente instituídos eram, na grande maioria, paulistas, que vendiam tudo o que tinham se aventurando em Goiás. No caso dos emboabas e os imigrantes de outra procedência, dava-se o contrário. Então, quando tinha famílias, né, ou casais legalmente casados, etc., em Goiás, esses, na grande maioria, eram paulistas que vinham de imigração. Ou seja, vinham do estado de São Paulo, emigravam do estado de São Paulo, ou na época a capitania de São Paulo, para a capitania de Goiás, já com família e tudo, para tentar aqui se instituir de fato. Agora, a grande maioria, principalmente emboabas ou imigrantes de uma maneira geral, vinham como aventureiros, querendo conquistar riqueza e depois voltar ricos ou trazer sua família depois de ricos, né? Quando traziam. Mas qual que é o resultado disso? Uma quantidade de mestiços cada vez maior dentro do estado de Goiás. Olha só, página 76, para a gente ter uma ideia da quantidade de filhos, né, ilegítimos nascidos em Goiás, alguns registros de batismos trazidos pelo Luiz Palacin na página 76. Os registros paroquiais de Meia Ponte, onde hoje é a cidade de Pirenópolis, evidentemente incompletos, mostram o seguinte quadro. Entre 1732 e 1739, foram batizadas 93 pessoas. Então, entre 32 e 39, em 7 anos, foram batizadas em Pirenópolis 93 pessoas. Delas, 7 escravos adultos, cujo registro só aparece na primeira página. Portanto, o resto são de crianças nascidas na capitania de Goiás. Dos 86 meninos restantes, 44 aparecem como filhos legítimos. Olha só, então de 86, 44, portanto, pouco mais que a metade, são filhos legítimos. Entre eles, 4 filhos de escravos e 1 de índios. Os 4 também nas primeiras páginas. Outros 42 são ilegítimos, mas batizados, mas que não são frutos de casamentos legais, né? 30 são filhos de escravas ou de pais desconhecidos, no número 16, ou de pais declarados, frequentemente o próprio Senhor, no número de 8, então veja, né? E há também um alto índice de filhos naturais, 10 de pais desconhecidos, 4 e na metade dos casos restantes, 5 de mãe alforriada ou mulata. Isso para a gente ter uma ideia, em termos numéricos, da quantidade de filhos nascidos de negras escravizadas com seus senhores, ou de negras forras, ou de brancos com índios, enfim, de uma maneira geral, de pais declarados ou não, né, mas que são tidos como ilegítimos. Então, o que é ilegítimo? Pode ser que a pessoa seja solteira, né? Então, imagina um lavrador que é solteiro e que teve um filho com uma negra que foi alforriada, por exemplo. Se ele não se casou na igreja, né, se ele não registrou seu casamento, todos os filhos que eles vão ter vão ser ilegítimos. Então não significa necessariamente que são, quando a gente fala de filhos ilegítimos,
que são frutos de amantes, né? Mas pode ser também de amásias, portanto, de casamentos não registrados, ok? E a gente vai ver que é muito comum não se registrar casamentos, principalmente por questões sociais. Olha só, o concubinato, né? Portanto, essa união ilegal. Este concubinato era normalmente entre brancos e negras, principalmente, ou entre brancos e mestiças. Em Goiás, arraigou-se tão profundamente entre o povo esse costume de juntar-se sem mais formalidades com uma companheira que, um século mais tarde, quando Saint-Hilaire, Auguste Saint-Hilaire, o viajante francês, percorreu a capitania, ficou chocado ao constatar a generalização do concubinato. Talvez exagerando, chega a afirmar que causava estranheza em Goiás o matrimônio, sendo também motivo de mofa. Mofa é curtição, zoação, enfim, né, de escárnio. O que o Luiz Palacin então está dizendo é que era tão comum em Goiás só juntar, né, o casal se juntar sem casar, sem registrar legalmente seu casamento, que quando Auguste Saint-Hilaire, o viajante naturalista francês, passa pelo estado de Goiás e faz suas anotações, ele chega a dizer que em Goiás causava estranheza o casamento. Ou seja, as pessoas tiravam onda, tiravam escárnio de pessoas que se casavam legalmente. Porque a grande maioria, claro, ele pode estar exagerando, mas o fato é que a grande maioria das pessoas que viviam em Goiás viviam em concubinato, portanto, sem registro do seu casamento formal. Isso se dava tanto pelo fato de que o casamento era caro, não a pompa do casamento, mas pagar o padre, né, a custa do padre para casar uma pessoa era caro, para casar e registrar, quanto pelo fato de que, como a maior parte dessas uniões de concubinato eram entre brancos e negras ou entre brancos e mestiças, socialmente não era bem visto. Então a pessoa simplesmente não casava, no papel. Quer ver alguns casos interessantes? Atribui-se esse costume então arraigado ao alto preço do casamento, como eu disse, e outra justificativa era o preconceito social de se casar oficialmente com uma negra ou com uma mestiça. Um exemplo partia do mais alto, né? Por exemplo, nenhum dos governadores de capitania veio a Goiás casado e todos viviam publicamente com suas amantes no palácio. O mesmo acontecia com outros funcionários. Então, olha só, para a gente ter uma ideia, nenhum dos governadores de capitania que vieram para Goiás vieram casados. Então, nenhum se casou, nenhum. Mas todos viviam com as suas amantes ou com as suas companheiras, normalmente negras ou mestiças, dentro do palácio. E assim com todos os funcionários da coroa, todos os funcionários públicos viviam. Então era muito comum, e as pessoas simplesmente não ligavam se você vivia com uma negra ou vivia com uma mestiça dentro da sua casa, todo mundo sabia, etc. e tal. O problema era casar, porque o casamento, de fato, criava um registro e registrava-se que você se casou com uma mestiça ou com uma negra. Olha que curioso alguns exemplos. O caso mais extremo, né, destacado pelo Eliezer Cardoso de Oliveira, e pelo Luiz Palacin também em Goiás, o caso mais trágico foi o de Fernando Delgado Freire. Depois de residir em Goiás durante 11 anos e viver maritalmente com a filha de um carpinteiro, com quem teve vários filhos, foi chamado de volta à corte. No Rio, sua mulher negou-se a segui-lo para Portugal se não legalizasse a união. Minado pela doença e ante esta escolha, para ele impossível, a mulher, um casamento humilhante, optou pelo suicídio. Olha que doido, né? O caso de Fernando Delgado Freire. Fernando Delgado Freire foi um intendente aqui em Goiás, que viveu 11 anos aqui em concubinato com uma mestiça, e quando foi chamado de volta a Portugal, quando chegou no Porto do Rio de Janeiro, a sua companheira, né, com que ele levaria para Portugal sem casar, exigiu o casamento, senão ela não iria. Né? Minado pela doença e pela depressão da escolha impossível, ele preferiu o suicídio a ter que escolher entre o cargo importante em Portugal e o casamento, enfim, né? a mulher com os filhos, que era mestiça, mas que ele não aceitava se casar. Olha que doido, né? Para a gente ter uma noção do que é a mentalidade social enfim, né, humana da época, cultural, social, humana dessa época no estado de Goiás. A gente pode falar do Brasil de uma maneira geral. Né? Continuando ainda, olha só, em 1804, segundo Luiz Palacin, o número de mestiços já equivalia a 31% da população. Então, olha só, 31% da população, mais do que o dobro do número de brancos, era o número de mestiços no primeiro censo
em Goiás. Portanto, em 1804, mais de 30% da população era só de mestiços, para você ter uma ideia. Palacin destaca que, mesmo havendo mulatos em todos os estratos sociais, desde eclesiásticos, funcionários, militares, etc., estes eram tratados com desconfiança e hostilidade. Então, outra coisa, existia entre os militares, entre os funcionários públicos, de uma maneira geral, mestiços, existia, né? Mas eles eram tratados sempre com desconfiança. Né? Existia essa desconfiança do mulato, desconfiança do mestiço, porque justamente ele vem de uma ascendência, né? Os seus ascendentes, portanto, ele descende, né, de pessoas normalmente negras ou índios. Okay? O termo mulato, por exemplo, vem de mula, né, mestiço. Mula, justamente por o cruzamento de cavalo com jumento, né, enfim, com burro. A mula, ela é um animal mestiço e por isso daí vem o nome mulato. Tá? Uma curiosidade para quem talvez não soubesse de onde vem o termo mulato, né, da cor de pele, por exemplo, da minha, né, necessariamente o tom de pele entre o negro e o branco. Não somente na linguagem popular e no uso diário da rua, mas igualmente nas comunicações oficiais e inclusive nas expressões da lei, mulato aparece frequentemente associado a bastardo, negro e escravo. Termos todos nativamente carregados de um peso de promiscuidade, fanfarronice, graves desordens morais e sociais, algo que per si, inclina para a cadeia e para a forca. Então, olha só que curioso, né? Falar em mulato, né? Por que o mulato é mal visto, é visto com desconfiança? Porque o mulato, mestiço, é fruto necessariamente, visto nessa época, na mentalidade da época, de pessoas que tiveram promiscuidade, portanto, que se envolveram, né, de brancos que se envolveram com negras, na sua grande maioria, ou índias, de maneira irregular, de maneira ilegal, filhos de estupro, filho de bastardos, portanto, de relações sexuais fora do casamento, ou simplesmente da promiscuidade social, da mistura de raças, né? Ou seja, mal visto no Brasil, e é mal visto no Brasil pelo menos até o início do século XX. E olha só, 30% da população. Ainda sobre os mestiços, em contraste, o casamento com índios era amplamente incentivado pela coroa. Olha que curioso, página 78. Mesmo antes da lei de libertação total dos índios dada por Pombal, um alvará e uma provisão de abril de 1755 determinavam que os vassalos do reino da América que se casassem com índios não ficariam, por isso, com infâmia alguma. Ao contrário, seriam dignos da real atenção. Proibiam, sob pena de desterro, que se lhes desse um nome infamente de caboclos e lhes abriam as portas para os ofícios públicos. Então era incentivado o casamento com índios. Por quê? Porque o índio era necessário. Como a gente viu, quem não assistiu, está aqui na descrição desse vídeo, a videoaula anterior sobre as bandeiras, em que a gente discute a importância do índio, né, para a descoberta de ouro, para a questão da catequização, etc. Então o casamento com o índio era amplamente incentivado e proibido sob pena de lei de chamar um filho de índio com branco de caboclo, né, ou seja, que era um termo pejorativo. Isso em torno de 1755, ok? Um ditado popular do século XVIII, olha só: o Brasil é o inferno dos pretos, o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos. Enfim, vamos para o nosso último ponto a se discutir dessa aula, a população negra no estado de Goiás. Luiz Palacin destaca o trabalho árduo e extremamente pesado dos negros, especialmente nas minas, claro, né? Página 78, com os pés metidos na água fria durante horas e horas, dobrados sobre a cintura, enquanto o sol caía implacável sobre suas costas, os escravos sustentavam-se no trabalho a poder de largos goles de cachaça. Daí se seguiam agrupes, pneumonias, pleurites, desvios de espinha e outras enfermidades próprias do garimpo. Quando o trabalho era nos túneis abertos na montanha, além de desmoronamentos tão frequentes em obras feitas às pressas, sem nenhum cálculo técnico, que endividavam os mineiros pela mortandade de escravos, a falta de ventilação acelerava o processo de envenenamento e petrificação dos pulmões em virtude da silicose. Palacin destaca ainda vermes e problemas intestinais. Então a população negra, isso não é só em Goiás, né? No Brasil, de uma maneira geral, sofreu o inferno.
né? Imagina, no caso de Goiás, nessas lavras de minas de ouro, de cascalho, o negro que ficava por horas e horas durante o dia inteiro, dobrado sobre a cintura, como o Luiz Palacin fala, ou seja, agachado, com a bateia, fazendo extração de minério, com os pés metidos na água fria, com sol quente nas costas, bebendo cachaça o tempo inteiro para suportar, inclusive, a dor, adoeciam com uma frequência terrível, né? Causa prejuízo financeiro, claro, aos seus donos, a mortandade de escravos, mas ainda assim o rendimento do escravo se dava por meio desse trabalho forçado e um trabalho que a gente pode dizer que é infernal, né? Então, não é à toa que esse ditado popular que a gente acabou de falar dizia que o Brasil é o inferno dos pretos, claro, né? Imagina o tipo de trabalho, isso a gente está falando de trabalho nas minas, né? Mas o trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar também era extremamente desgastante, o trabalho nas lavouras de plantação de uma maneira geral, quanto muito o melhor para o escravo, para o negro escravizado, era trabalhar na casa do seu senhor, nos grandes engenhos de açúcar. Mas ainda assim eram mulheres e frequentemente estupradas, né, pelos seus senhores. Então, enfim, a questão do negro no Brasil não é o tema específico da aula, mas é importante a gente destacar que precisa de fato, né, de correções históricas e de justiça social ainda nos dias de hoje. Okay? Dando sequência, a média de vida de um escravo era de cerca de 10 anos. Olha só que loucura, né? A média de vida do escravo era de 10 anos. Então o cara começava a trabalhar nas minas, era comprado ali com 15 anos de idade, com 25 já estava morto, né? Se era comprado talvez um pouco mais adulto, com 20, 30 anos, com 40 no máximo já estava morto. Então é uma média de vida muito curta, justamente pela quantidade de doenças, pela quantidade de trabalho forçado, enfim, de maus tratos, de uma qualidade de vida de extrema miséria, né? A constante fuga dos escravos para quilombos em Goiás era atribuída ao fato de serem muito pouco zelados, conforme critica o primeiro governador da capitania, Conde dos Arcos. Olha só, página 79, a citação do governador Conde dos Arcos. A maior parte desses cativos fogem porque seus donos não os sustentam, não os vestem, não os tratam com amor e caridade devida. Ah, meu Deus, tratar escravo, né, como se só o fato de estar escravizado já não dá para ter amor e caridade devida. Mas enfim, tanto na saúde como na enfermidade, que são obrigados, e além de os tratarem mal pelo que respeita ao sustento e vestido, fazem-lhe 1000 sevícias de rigorosos e inauditos castigos. Então, palavras do próprio governador da capitania de Goiás, o Conde dos Arcos, né, no comecinho da mineração em Goiás, criticando os donos de escravos que maltratavam seus escravos, a quantidade de castigos, a má alimentação, a má vestimenta, etc. É óbvio que ele está falando que tem que tratar com amor e caridade, mas chega a ser risível isso, porque só o fato de você escravizar alguém, você já exclui qualquer caridade, qualquer tipo de forma de amor, né? Mas vejam, ele está demonstrando, que para nós aqui é mais importante nesse momento, demonstrando o quanto a vida de um escravo era miserável, sofrida, era um inferno dentro do estado de Goiás, causando fugas, evidentemente, para os quilombos. E aqui em Goiás nós temos, ainda hoje, diversas comunidades quilombolas. Houve, por exemplo, a Conjuração de Pilar, que foi um evento que aconteceu no estado de Goiás, na região de onde hoje é a cidade de Pilar, de uma revolta de escravos durante uma festa do Pentecostes, que eles intentaram matar todos os brancos da cidade, né? Sem sucesso, houve uma repressão muito grande da força pública do estado de Goiás, acabando não só com os negros da cidade de Pilar, mas dos quilombos em volta, enfim, né? Um massacre devido a essa tentativa de resistência por parte da população negra. E essa resistência que é importante ser pesquisada, tá? O caso da Conjuração de Pilar, por exemplo, não tem nenhum trabalho, que eu conheço pelo menos, que discute a Conjuração de Pilar, seja por falta de fontes ou por falta de interesse mesmo de discutir a resistência negra no estado de Goiás. Ok? Então aqui, enfim, o caso que eu estava falando, né? Luiz Palacin cita o caso da Conjuração de Negros de Pilar, que se rebelaram e tentaram matar toda a população branca durante a festa de Pentecostes. Ainda sobre os negros, para a gente terminar, algumas penas contra negros fugidos para quilombos. Luiz Palacin, página 18. O negro preso pela primeira vez era exibido pelas ruas do Arraial, levado à presença do juiz, que o sentenciava sumariamente em flagrante. A sentença incluía ser açoitado publicamente pelas ruas, depois conduzido à praça, onde era marcado com ferro
em brasa com um F nas espáduas. Por fim, era atirado na cadeia por um prazo prefixado, que às vezes ia até 3 meses. Para o relapso, a provisão de 6 de março de 1741 estatuía, além destes castigos, que lhe cortasse uma orelha. A terceira tentativa, ordinariamente, era paga com a vida. Então, vejam, um negro escravizado que tentasse fugir para um quilombo em Goiás, pego na primeira vez, ele era açoitado em praça pública, marcado com um ferro, com um F, né, de fujão, de fugo, enfim, preso por até 3 meses, depois voltava para as mãos do seu escravizador, do seu dono. Fugiu de novo, era arrancado uma orelha. Além de todos esses castigos, de novo, ainda era arrancado uma orelha. Fugiu de novo, passava por tudo isso e era executado. Então, isso é o que acontecia com um negro que fugisse em Goiás. A possibilidade de liberdade dos negros também existia nos trabalhadores das minas, né? Página 81. Contudo, a vida do escravo nas minas era tão desolada, embora tão desolada, encerrava uma esperança maior do que as de outras regiões, a de conseguir para si ou para seus descendentes a liberdade, mediante pequenos roubos acumulados ou trabalhando horas extras em benefício próprio. Eram bastante numerosos os escravos que conseguiam reunir em ouro o preço da sua liberdade. Para as escravas, era igualmente mais fácil nas minas conseguir para si e seus filhos, fruto da união com seus donos. União é bondade, né? Estupro, com seus donos, a carta de alforria. Os 120 alforriados e mulatos registrados na captação de 1741 tinham crescido em 1804 até 23.577, deles 7.992 negros livres e 15.882 mulatos. Então, olha só, de 120 alforriados em 1741, 50 anos depois, já é possível notar um número de 23.577. Portanto, olha só a quantidade de alforriados que tinha em Goiás. Isso se deve, pessoal, a alguns fatores. O primeiro deles, o Luiz Palácio está trazendo, é que o trabalhador da mina, né, se sobrevivesse, ele às vezes roubando, né, surrupiando pequenas pepitas de ouro, etc., ou simplesmente trabalhando hora extra, né, em combinado com o seu dono para receber algum pagamento pela hora além do trabalho normal de um escravo, ele podia comprar a sua alforria, né? Um segundo fator importante, claro, no caso das mulheres, por conta de se servirem de amásias, né, de amantes, ou mesmo estupradas pelos seus donos, podiam também adquirir sua liberdade. E, por fim, o fato de simplesmente muitos donos não terem condições de manter mais os seus escravos, né? Com a decadência da mineração, com a crise do ouro, de fato, muitos brancos indo à ruína, indo à miséria, não tinham como manter seus escravos. Esses escravos, quando fugiam, simplesmente eram alforriados, né? Então, não havia mais condição de manter sequer um escravo. Ok? Muito bem, pessoal. Aqui nós encerramos, então, a nossa aula de hoje sobre a história de Goiás, nessa nossa playlist de História de Goiás, a mineração e a sociedade mineradora. Nós vamos dar sequência ainda nessa discussão na próxima aula com a discussão sobre o medo em Goiás, a partir da tese de doutorado do professor Eliezer Cardoso de Oliveira, ainda sobre essa sociedade mineradora. Tá bom? Agradeço a sua companhia, agradeço o seu prestígio, você que não é meu aluno, mas que segue as nossas aulas, que segue o nosso canal. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela companhia. A você que é meu aluno, obrigado também pela companhia desse nosso curso de História de Goiás. Desejo a você e a sua família que estejam bem, que permaneçam bem, e um grande abraço. Um beijo também. Tchau, tchau.